Olá, este vídeo vai ter como título Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dos princípios que eu aprendi até hoje, eu não tenho dúvidas, e preste bem atenção nisso. Eu não tenho dúvida de que de todos os princípios que eu aprendi até hoje, este é o mais importante. E por isso eu peço, a primeira coisa que eu peço é que você fique atento a esta informação que eu dei. Porque pela experiência que eu tenho, experiência de leitura, vivência, a maioria das pessoas não chegou ainda a esta conclusão. Muitas pessoas, eu diria, a maioria, não entenderam bem ainda este princípio. Por que eu afirmo isso? Se tivessem entendido, o nosso mundo seria muito diferente. Este princípio, repito, é o mais importante de todos, é um princípio muito importante. Quem disse isto? Foi Jesus, que eu considero o maior de todos os filósofos. Sempre cito, Jesus foi a única pessoa que dividiu a história. Existe o período antes de Cristo e depois de Cristo. E eu não estou falando de religião, embora eu ache importante, mas eu falo de princípios, de ensinamentos, né? E ensinamentos que sirvam para a vida, para as pessoas, para nós. Então vou comentar um pouco. Já adianto, vou comentar depois de novo, mas já adianto que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo estão interligados. É impossível fazer uma coisa sem fazer outra. Preste atenção nisso também. Às vezes pode ser útil assistir a esse vídeo mais de uma vez. Amar a Deus, primeira parte, é importante por quê? Muitas pessoas dizem que não acreditam em Deus. Eu acredito que elas não acreditam porque não entendem. Não necessariamente não acreditam, elas não entendem. Primeiro comentário. A palavra Deus é relativa, né? Depende da cultura. Há alguns que conhecem, que chamam, como os índios chamam de Tupã, outros chamam de Alá, outros chamam de Jeová, e por aí vai. Eu não sei todos os nomes, mas o nome não importa. O conceito de Deus, a ideia de Deus, é importante porque eu aprendi com o tempo, desde pequeno, e aconselho a quem está assistindo ao vídeo a refletir muito, porque sem acreditar em Deus, muita coisa não tem explicação. Nós mesmos, porque alguém tem que nos ter criado com algum objetivo. E quem nos criou? Foi algum homem? Claro que não. Foi o acaso? Acaso não cria nada, ele é o acaso. Então, o conceito de Deus, a ideia de Deus, explica a nós mesmos, explica o universo, explica. E no universo está incluído tudo, os planetas, as estrelas e muito, tudo,
Então, o conceito de Deus eu considero muito importante, e é importante. Reflita nisso. E de tudo que eu já li, uma frase, uma definição que eu aconselho você refletir muito, que para mim é a melhor definição de Deus, é a definição do Espiritismo. Primeiro a pergunta é: que é Deus? Ou o que é Deus? Tanto faz. Né? O importante aí é que se pergunta que é Deus para não personificar Deus. Ele é o Criador, ele não é um homem, ele não é um ser humano como nós. E a resposta é: Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Definição necessária, como eu disse, o conceito de Deus é necessário, porque para existir tudo que existe, inclusive nós mesmos, é necessário haver uma inteligência suprema, uma inteligência muito superior à nossa. Muito. Porque nós não fazemos o que Deus fez. Nós não criamos planetas, não criamos cometas, não criamos ser humano. Né? Então é uma reflexão importante. E, consequentemente, a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. Nós não somos causa primária de nada, nem de nós mesmos. Né? Bom, a outra parte. Então eu já falei de uma parte, amar a Deus sobre todas as coisas. Por que sobre todas as coisas? Porque Ele é o Criador, é a inteligência suprema. Então amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, é importante nós nos amarmos. Mas eu chamo a atenção para outra coisa. Nós nos amarmos não significa sermos egocêntricos, pensarmos que somos melhores que os outros. Né? Não significa isso. O conceito é amar a nós mesmos e amarmos aos outros também. Falando de outra forma, amarmos ao próximo como a nós mesmos. Então, é importante este conceito, muito importante. Por quê? Porque nós não vivemos sozinhos no mundo, no nosso país, no nosso bairro. Só nós pararmos para pensar. Nós precisamos de outras pessoas. Imaginemos se nós fôssemos sozinhos no mundo todo. Nós iríamos sobreviver? Não. Isto é prova de que nós precisamos de outras pessoas. E se nós precisamos de outras pessoas, essas pessoas também precisam de nós. Então o conceito de amarmos ao próximo como a nós mesmos é um conceito muito inteligente, porque é o único conceito que pode dar certo. O nosso mundo está ainda do jeito que está, justamente porque a maioria das pessoas é muito egoísta. Só quer o próprio bem e não pensa nos outros. Então, como eu disse no começo, falo de novo, seria útil para as pessoas assistirem a este vídeo mais de uma vez e refletirem nesses conceitos. E como eu já disse, vou repetir, amar a Deus sobre todas as coisas está relacionado a amar ao próximo como a si mesmo. Por que está relacionado? Ou seja, não se ama a Deus sem amar ao próximo. E não se ama ao próximo sem amar a Deus. Estas afirmações que eu acabei de fazer indicam
para cada um de nós o que nós ainda precisamos aprender e mudar. Né? Porque amar a Deus significa que Deus é o Criador, a inteligência suprema. Amar a Deus significa respeitarmos os ensinamentos que Ele nos enviou através de muitos profetas, mas eu vou falar de Jesus, que é o principal. Os ensinamentos que Jesus trouxe são os ensinamentos de Deus, são os princípios divinos. Então, se nós não aprendemos e não praticamos os princípios divinos, nós não estamos amando a Deus. Se nós quisermos amar a Deus, nós precisamos respeitá-lo, nós precisamos ser humildes para respeitar e seguir os ensinamentos de Deus. E, sem seguir os ensinamentos de Deus, consequentemente não respeitamos Deus, nós não seremos felizes, como não somos, todos sabem. O nosso mundo está um caos. A política há muita corrupção, há muita desigualdade social. A situação da Covid-19, do coronavírus, comprovou que o ser humano é realmente muito egoísta, né? As pessoas não param de fazer o que elas estavam fazendo, mesmo sabendo que outras pessoas podem morrer. Então, repito, porque eu acho importante, assista este vídeo mais de uma vez, pode entrar em contato comigo, são conceitos importantes. Como eu disse no começo, é o conceito mais importante, é o princípio mais importante de todos que existem, eu não tenho dúvida. Vou fazer uma pergunta aqui, que teve uma época que eu fazia muito. Faz tempo que eu não faço essa pergunta. Por que as pessoas têm religião? A maioria das pessoas para quem eu perguntava não sabiam responder isso. As pessoas têm religião porque todo mundo tem. Algumas têm religião porque eu quero melhorar minha vida, não sei o quê, eu quero que minha família tenha uma vida melhor. E não é para isso que a religião serve. A religião serve... Eu vejo religião, e a melhor maneira de entendermos religião, como uma doutrina que nos ensina a sermos melhores. Para isso serve a religião. Poucas pessoas veem religião assim. O objetivo de uma religião é nos tornarmos melhores. Quantas e quantas pessoas, sejam espíritas, como eu sou, sejam católicos, sejam evangélicos, e qualquer uma. Quantas e quantas pessoas que se dizem religiosas, na hora de votar, porque votar é querer o bem da sociedade, por isso é importante. Na hora da situação do coronavírus que nós estamos vivendo ainda, quantas pessoas decepcionaram. E um cristão, pessoa que realmente é cristã, não só cristão, uma pessoa religiosa, ou pode não ser religioso, uma pessoa de bem não iria decepcionar. Porque uma pessoa de bem quer sempre o bem dos outros e da sociedade. Então vamos refletir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amor. Quem ama, ama a Deus, ama ao próximo, ama a si mesmo. Ama tudo, os animais, ama
uma formiga, qualquer que seja um animal grande ou pequeno. Esta é uma boa reflexão. Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Quem sabe eu gravo outro vídeo sobre este tema. Peço que você curta este vídeo, peço que você se inscreva no meu canal e há outros vídeos também. Peço que assista aos outros. Muito obrigado por assistir a este vídeo e até o próximo.